Então vamos começar, né? Olha só, o capítulo 3 do livro, ele fala assim: seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Então, eu gostaria muito que a gente dividisse a nossa vida agora em décadas, tá? E nessas décadas, a gente parasse um pouquinho para refletir quem foram os nossos amigos nessas décadas. Lá com 10 anos, lá com 20, lá com 30, lá com 40, lá com 50. Quem são esses amigos que nos acompanham ou que acompanhou a gente nessa época, né? Tem alguma memória? Vem algum amigo aí imediatamente na cabeça? Deixa eu pegar um papel que eu adoro e anotando as coisas. Eu, na infância, eu lembro que na escola eu tinha as amizades de escola. Eu tinha as amizades de rua e tinha as amizades de escola. As amizades de rua eram amigos assim. Nossa, eles eram terríveis. Terríveis. E eu era o bonzinho, né? Eu era o bonzinho da turma dos terríveis. As mães de todos os meninos gostavam de mim e brigavam muito com eles. Na escola, eu tinha os amigos que eram os excluídos. Então, eu era gordinho, eu ficava junto com outros gordinhos. Eu era afeminado, então eu ficava junto com as meninas também, né? Ficava com as meninas, com quem usava óculos fundo de garrafa, assim, enfim, todo aquele estereótipo para sofrer bullying na escola na minha época, né? Há 20 e poucos anos atrás, quando eu estava ali nos 10, 11 anos, era mais ou menos assim que a gente sofria bullying, né? O fato da gente ter o óculos fundo de garrafa, ser gordinho, ser afeminado, tudo isso era... Regina, seja bem-vinda, tá? Tudo isso era motivo para a gente sofrer bullying. Então, eu me juntava com essas pessoas, eu me juntava com os excluídos, a gente formava um grupo. Eu acho que daquela maneira eu não me sentia sozinho na escola, né? Eu não me sentia sozinho, eu poderia compartilhar o momento, pelo menos do recreio, ali com alguém que não fosse me maltratar, né? Mas isso foi mudando. Aí, se eu for pensando assim, lá com os 20 anos, já na adolescência, isso foi mudando. Eu comecei a me cercar de pessoas que não me tratavam mal, mas me tratavam melhor, né? Na adolescência, lá com os 16 anos, meus pais se mudaram para o Japão junto com a gente, com os 3 filhos. E lá no Japão, eu comecei a trabalhar com senhoras que eram idosas, assim, acima dos 60 anos, numa fábrica. E eu era um menino de 16 anos. Então eu fui muito paparicado nesse período. A minha autoestima melhorou muito indo para o Japão, porque eu tinha outras pessoas que faziam uma outra leitura de quem eu era. Eu comecei a ser percebido até como bonito, porque até então eu não me achava bonito e nem me via assim, porque eu era um alvo de bullying da escola e daquele local. Então, a mudança de ambiente me ajudou muito a, a desconstruir uma autoimagem e construir uma imagem nova. Então, no ambiente novo, eu tinha estímulos positivos de ser quem eu, de me ver com outros olhos, olhos de, olha como ele é trabalhador, olha como ele trabalha direitinho, né? E no final do mês ainda ganhava um dinheiro bom. Eu acostumado a vender cachorro-quente na linha do Brasil para o Paraguai para ganhar R$ 10 por semana, né? De repente passava a ganhar US$ 3.000 por mês e um menino de 16 anos fica totalmente deslumbrado com essa nova realidade, né? Então eu saí de uma realidade onde eu tinha um alto
uma autoimagem muito dolorosa, muito ruim, para um lugar que me abençoou, né? Que começou a olhar para mim com um olhar muito mais adocicado, um olhar muito mais amoroso, muito mais ok, né? Ok, um olhar ok para mim. Então eu passo também a me considerar alguém ok. Isso me fortalece quando eu retorno para o Brasil, porque eu já tenho uma outra cabeça, já com 18 anos, então já pensando diferente sobre quem eu era, e enfim. Então, essa é a período da infância, depois dos 10 anos, tive esses amigos, né, pessoas do trabalho, então, que me consideravam, que me davam ok, que me estimulavam. Quando a gente decidiu voltar para o Brasil, porque eu queria estudar, minha irmã queria mais estudar, mais do que eu ainda nem sabia o que eu ia fazer de estudo, elas super apoiaram, falaram que o estudo era importante, né? Então, esses amigos também incentivaram até o retorno, porque sabiam que aquilo era importante para minha cultura, né? Que seria muito mais difícil eu me enquadrar ali no estudo daquela cultura, começando do zero, do que voltar para o Brasil e estudar na minha cultura, dentro da minha língua, né? Depois, então, eu vou para o curso técnico de enfermagem, faço o curso técnico de enfermagem, já com uma posição existencial ok, e já vendo que as outras pessoas também me olhavam como ok. Que as outras pessoas também me davam um reconhecimento de quem eu era. Então, quando a gente entra na leitura desse capítulo número 3, a gente vai perceber que ele inicia o texto falando das amizades que ele tinha na adolescência, que eram amizades de pessoas que tinham uma autoimagem não ok, né, de meninos que não se sentiam bem. Era um ambiente muito gélido, muito gelado, né, lá no norte do Canadá, onde as pessoas tinham invernos terríveis com muita nevasca. Então o contato humano ele era já reduzido, né? Parece que existia um distanciamento ali social entre as pessoas naquela cidade muito pequena onde eles moravam. Então, todos os adolescentes do convívio do Jordan Peterson, ali na adolescência dele, parece que não foram adolescentes que tinham uma autoimagem ok. Pelo contrário, né, eles tinham uma autoimagem muito não ok. Então, eles se envolviam em situações de risco de vida, né? Eles dirigiam um carro de maneira imprudente, faziam uso de substâncias entorpecentes de modo exagerado, se jogavam de árvore para se machucar, né? Se envolviam com pessoas que tinham perfil psicopata, enfim. Ele vai narrando isso no início do livro, né? Mas eu queria muito ouvir vocês. Regina, seja bem-vinda, eu já disse, né? Mas eu sei que a Isabel está na Físio também, mas se vocês quiserem contar um pouco também, se vocês têm algo da história de vocês, aonde mudando o ambiente, você também mudou o olhar para si mesmo, eu gostaria muito de ouvir, né? Porque aí vai começando a fazer muito sentido esse capítulo. Quando eu li, eu achei que fazia muito sentido para mim. Alice, Isabel, Regina. Tá certo, William, estou certo. estacionando aqui. Oi. Assim, eu tenho 3 grandes amigas que elas vêm já desde a infância. Uma Ok. era da escola e as outras 2 eram vizinhas de frente, né? E assim, Hum, acho que as 2 que são irmãs, que eram minhas vizinhas de frente, eu sempre vi elas como ok e eu também ok. Era aquelas que eu até já falei no curso que eu queria ter a mãe delas e elas queriam ter a minha mãe. Eu queria a mãe delas porque a mãe delas trabalhava e elas queriam a minha mãe porque minha mãe ficava em casa. Mas a gente se via sempre como uhum, ok. E a minha amiga de escola, ela já quando a gente se conheceu, ela já tinha uma visão não ok dela, porque ela era de uma família grande, ela era mais velha de 7 irmãos,
Na verdade, na época que a gente se conheceu, ela ainda tinha só 4 irmãos, depois ainda os pais dela tiveram mais 2 filhos, quando a gente já estava estudando juntas. E até teve um dia, eu não lembro se foi uma atividade da AT, acho que não, que falava assim pra gente, eu não lembro se foi da Constelação ou foi da AT, que era pra gente conversar com pessoas e perguntar para as pessoas assim, que mudanças que a gente tinha feito na vida delas, que mudança que elas achavam que tinham feito na nossa vida e tudo. E essa minha amiga foi uma das que eu pedi, ela é minha médica, inclusive, hoje, e eu pedi para ela fazer esse relato, né? E aí ela falou assim, e eu achei muito incrível aquilo, porque eu achando que minha casa, ai, tem coisa errada, né? Pô, eu queria uma mãe que trabalhasse fora e tal. E ela escreveu, e eu perdi essa mensagem quando eu troquei de celular, eu queria guardar por muito tempo, porque ela colocou assim: quando nos tornamos amigas, eu vi que existiam famílias funcionais. E ela achava a minha família funcional. E eu achava que a dela era, né? Assim, que a dela funcionava bem também, apesar de ter alguns percalços, tal. O pai era japonês, militar, médico. Então, assim, né, era um pai muito, muito intolerante com nota baixa, várias questões, né? Mas eu sempre achei ela ok. Apesar dela não se achar ok, eu sempre achava ela muito ok. E a gente, essa nossa amizade já tem 30 e tantos anos, né? A gente vai fazer 40 esse ano. A gente se conhece, tem 31 anos que a gente se conheceu, eu e a Joyce. E a Isis e a Thaís, que são irmãs, já tem 35 para mais um pouquinho, que a gente se conheceu pequenininha, a Thaís nem era nascida. Mas eu sempre vi essas minhas amizades da infância como ok. Aí Uhum. quando na adolescência a gente vai agregando amigo, né, de grupo de jovens, na igreja, ou então aí começa a fazer uma aula extra e tudo mais. Aí teve um momento que assim que eu me senti não ok, porque eu comecei a andar com meninas muito bonitas. E como eu sempre me comuniquei muito, sempre fui falar pelos cotovelos, então assim, elas tinham a necessidade, porque elas tinham muita vergonha, eram muito tímidas, né? Eram 3 amigas, e elas eram bem tímidas, e a Joyce também sempre foi muito tímida, tanto é que quando a gente apresentava trabalho, nós duas fazíamos, mas eu que apresentava sempre. E aí eu comecei a andar com essas meninas. E aí eu falava, caramba, mas eu aqui gorda, usando óculos, né? Essas meninas bonitas, o que elas realmente querem de mim? Será que é só amizade? Aí isso lá por uns 15 anos. Aí quando eu entrei na faculdade, aí de novo fazendo só as amigas bonitas, né? As gordinhas, as baixinhas, as feias, as que a gente acha que tá errado, né? Que as bonitas são as altas, né? Loiras, lindas. E eu fazia amizade com essas. Então, assim, eu não sei se eu que procurava essas amizades ou elas chegavam a mim, mas eu sempre tive afinidade com todo mundo. Eu sempre me dei bem com todo mundo. Mas me dava uma não oquidade essa questão delas serem muito bonitas. E aí já na vida adulta, aí eu já fui, né, aí já comecei a trabalhar e tal, lá na casa dos 20 anos. Aí eu comecei a ter muitos amigos assim inteligentes. Aí começou a virar muito papo cabeça, né? E eu me sentia muito ok, falando, caraca, eu dou conta de conversar coisas do mundo, coisas, né, de notícia, de dialogar política. Nossa, estou me sentindo muito. Eu juro, dos meus 25 anos assim para frente, eu comecei a me sentir muito ok em participar de rodas de amigos, sabe, diversas. E também sempre tive uma facilidade de me envolver com pessoas mais velhas, de ter amigas mais velhas. Uhum. E aí, na casa dos 30, eu já mãe, né? Então eu comecei a ter amizade com mães. Aí, às vezes, eu falava assim, gente, essa mãe, ela não tá, nossa, não tá certo essa mãe, tá muito errado. E não que eu fosse a mãe certa, mas assim, eu via mães muito, muito estranhas. Não era do jeito que eu estava acostumada a ser uma mãe. Então era mãe que, não, eu levei no inglês, mas ele vai voltar a pé sozinho. Aí eu, nossa, que absurdo, por que, que não busca a pobre da criança, né? E aí eu comecei a ver que isso também era um julgamento meu. Elas estavam super bem com isso. E eu achando que era muito errado. Até eu entender a questão de autonomia, né, e tudo mais. Então, assim, hoje, Annalise, com 39 anos, prestes a fazer 40, hoje eu consigo olhar as minhas amizades como ok, ok. Eu estou ok, você está ok. Mas teve ali um período tenso ali na adolescência, no começo da vida adulta. Uhum. Então, mais um relato, né?
é que dá para perceber que o ambiente influencia muito na nossa posição existencial, né? Muito. E na faculdade, eu lembro assim, na faculdade eu pensava assim, bom, elas são bonitas, mas elas não gostam de falar, né, não gostam de explicar trabalho. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que explicar o trabalho maravilhosamente, né, Uhum, para ficar ali, para manter elas. E isso teve uma quebra quando eu tive que trancar a faculdade, e eu voltei 2 anos depois. Desculpa, gente. Essa gripe tá me acabando a voz. E aí, depois, quando eu voltei, eu já me conectei com meninas mais maduras. uhum, Tive que mutar aqui, senão ia matar vocês de tosse. Então, eu sinto que daí, quando eu mudei, quando eu voltei, aí eu me conectei com pessoas mais maduras. uhum, uhum. Sim. É, Na, tem uma parte do livro que ele diz assim: é natural que os adolescentes. Você não vê adolescentes, na verdade, você não enxerga adolescentes que estão muito disponíveis para pensar no futuro ou para ter conversas mais profundas, né? Isso não é o comum, mas é comum que você veja depois que eles se tornem adultos, eles têm um outro encaminhamento do que aquele da adolescência, né? E aí ele fala, então, que quando ele muda de cidade e vai para a faculdade, ele tem uma total mudança do comportamento dele, porque ele se junta com dois amigos, dos quais são bastante ativos dentro do movimento acadêmico, e então ele faz parte de uma liga lá de alunos e para levantar fundos e tal, para os projetos da faculdade e da turma, e aquilo dá muito certo, então ele vai tendo uma sensação muito boa, né, de estar vivendo aquela fase da vida dele e tendo uma autopercepção de okeidade. E aí depois ele conhece outras pessoas que vão levando eles para outros grupos e que ele vai ampliando muito mais. E ao entrar em contato com pessoas com um intelecto mais desenvolvido, ele tem mais vontade de alcançar e superar esses intelectos e tudo mais. Então ele vai explicando que esse foi o caminho dele, do Jordan Peterson, o autor do livro. Mas que ele se surpreende quando ele encontra os amigos da adolescência. Porque ele esperava que os outros também tivessem tido um desenvolvimento. E isso não aconteceu com os outros, né? Um chega ao suicídio e o outro, ele fica muito envolvido com o uso de substâncias ilícitas, né? Acho que é muito envolvido com maconha aqui e álcool. E aí ele, ele se questiona, né? Mas por que é que alguns então se desenvolvem e por que outros não se desenvolvem? E aí ele chega à conclusão de que, na verdade, é uma escolha que a gente faz com relação às amizades que nós escolhemos ter. Quem são os nossos amigos? Quem são as pessoas com quem a gente troca carícias? Quem são as pessoas que vão nos nutrir, né? Com quem a gente vai trocar nutrição? Com pessoas que nos valorizam, nos incentivam, que joga a real, mesmo que doa, que traz a gente para a realidade, ou a gente vai se envolver com pessoas, ou a gente mantém contato com pessoas que vão nos desvalorizar, que vão tirar de nós a realidade, que vão desejar fugir dessa realidade a todo custo, dentro de jogos de manipulação. Aqui parece esse capítulo, incrivelmente, parece que foi feito por um analista transacional, porque o tempo inteiro ele fala de um jogo de manipulação psicológica, né? Eu vou até ler aqui uma parte para vocês, porque é muito, muito parecido com jogos de manipulação, né? Resgatando os condenados.
As pessoas escolhem amigos que não são bons para elas por outros motivos também. No capítulo anterior, ó, eu falando que nem o Cebolinha. No capítulo anterior, ele fala assim, que às vezes, quando as pessoas têm uma opinião negativa sobre si próprio ou sobre o seu próprio valor, ou talvez quando se recusam a assumir a responsabilidade por suas vidas, escolhem uma nova amizade, precisamente do mesmo tipo que se provou ser causadora de problemas no passado. Essas pessoas não acreditam que merecem coisa melhor, então nem procuram algo melhor. Ou talvez não queiram o trabalho para conseguir o melhor. Freud chama isso de compulsão à repetição. Ele a considerava um desejo inconsciente de repetir os horrores do passado. Eu ainda conversei no grupo de AT hoje de manhã sobre a criança estar satisfeita. O adulto muitas vezes sabe que ele precisa mudar de ambiente, que aquelas relações não estão ok, mas a criança já escreveu. A criança do passado, ela já decidiu que a vida vai ser dramática, que eu não mereço, que eu não posso. E se eu não entro em contato com essa criança, se eu não chego a essa criança, e se essa criança não concorda com os novos planos, eu vou sempre olhar para as situações como eu preciso mudar, eu preciso melhorar, mas não com eu vou mudar, eu vou fazer, eu quero e vou fazer. Né? Vai sempre ficar naquele lugar onde eu preciso fazer, eu tenho que fazer, mas não vou para a ação, eu não vou colocar isso em movimento, nem na fala, tá? Então, se a criança não estiver convencida de que ela precisa de amigos novos, se ela ainda acreditar que ela não vale, que ela não merece, dificilmente ela então vai buscar amigos novos, né? Então a gente vai para o capítulo novo. Às vezes, as pessoas escolhem amigos que não são bons para elas por outros motivos também, além desse que a gente citou. Às vezes é porque querem resgatar alguém. Olha o Salvador aí, né? Isso é mais típico com as pessoas mais jovens, embora o ímpeto ainda exista entre pessoas mais velhas que são cordatas demais, permaneceram ingênuas ou que são deliberadamente cegas. Alguém pode objetar, nada mais justo do que ver o melhor nas pessoas, né? Isso é muito comum nos salvadores, né? Eu acredito nas pessoas, né? A virtude suprema é um desejo de ajudar, né? Mas nem todos que fracassam são vítimas e nem todos que estão no fundo desejam subir, embora vários queiram e vários consigam. Contudo, as pessoas geralmente aceitam ou até amplificam o próprio sofrimento, assim como os dos outros, se puderem ostentá-lo como evidência da injustiça do mundo. Aqui tem um script dramático, né? Se eu puder evidenciar que o mundo é cruel, então eu não vou mudar. Eu não vou buscar novas relações. Eu não vou buscar um lugar melhor ou pessoas melhores para me comunicar, porque a minha criança ainda precisa vingar-se da maldade que sofreu das figuras parentais. Ela precisa evidenciar, ela tem necessidade de evidenciar o mal do mundo, né? Tem um jogo chamado Jogo do Devedor, onde o jogo é jogado para fortalecer a posição existencial de que o mundo não é bom. Eu sou bom, mas o mundo não é bom, mesmo que eu cause um dano a alguém. Tá? Mesmo que eu cause um dano a alguém, eu quero provar que é o mundo que não é bom. Tá? Não são poucos os opressores olha isso, se não é análise transacional. Não são poucos os opressores, os perseguidores, os perpetradores entre os oprimidos.
entre as vítimas, entre os coitadinhos, mesmo que, considerando suas posições baixas, muitos sejam apenas aspirantes a tiranos. Aspirantes a tiranos. É o caminho mais fácil a ser escolhido, de momento a momento, embora não seja nada além do que o inferno a longo prazo. Tá? Isso é muito análise transacional e jogos dramáticos. Se a gente não sai do jogo, o jogo vai se tornando cada vez mais dramático, né? Vai atingindo cada vez um patamar mais alto de drama. Imagine uma pessoa que não está indo bem. Ela precisa de ajuda. Ela pode até querer a ajuda, mas não é fácil distinguir entre alguém que verdadeiramente quer e precisa de ajuda e alguém que está apenas explorando alguém disposto a ajudar. A distinção é difícil, até para a pessoa que está querendo e precisando, e possivelmente até para aquela que está explorando. A pessoa que tenta e falha e é perdoada, e tenta e falha novamente e é perdoada, também é geralmente a pessoa que quer que todos acreditem na autenticidade de todas essas tentativas. Aqui a gente está falando desse jogo do devedor, né? Também. Do jogo do desastrado, também. Do jogo Me Bata, também. Muito mais do desastrado, porque o objetivo é ganhar perdão. O objetivo é fazer aquilo e ser perdoado, né? Mesmo nós estamos vendo, enxergando que a atitude não está adequada, precisa de uma corrigenda, precisa de uma adequação melhor. E o objetivo do jogo é capturar a criança adaptada do outro para dizer, não, tá tudo bem, e não está tudo bem. Algo precisa ser feito para ser reparado, né? Então fica muito claro, né, algumas semelhanças aí com a análise transacional vindo da fala aí do Jordan Peterson, tá? Quando não é apenas ingenuidade, a tentativa de resgatar alguém é geralmente alimentada por vaidade e narcisismo. Algo assim é detalhado no clássico amargurado do incomparável autor russo Fyodor Dostoiévski, Notas do Subterrâneo, que começa com a famosa frase: sou um homem doente, sou mau, não tenho atrativos, acho que sofro do fígado. Aí ele fala da confissão desse homem, né, que já fez muito, já aprontou demais, já machucou muita gente, e ele vê numa uma jovem que está aspirante a prostituta a possibilidade de ajudá-la, a possibilidade de fazer algo bom. Então ele se envaidece, né, no ápice do seu narcisismo, ele se envaidece porque vai tirar a pobre menina da condição de ser puta, né? E aí a menina tem um caso com um encontro, acho fortuito, com outro rapaz, então ele descasca essa menina e a humilha gigantemente, né? E todo o movimento que ele fez para auxiliá-la, tudo aquilo que ele transformou e que ele fez para ajudá-la e acudi-la, de repente cai por terra, porque ele não fazia isso por ela, ele fazia isso pela vaidade, o narcisismo dele, tá? Nada além do homem do subterrâneo é nutrido por tais fantasias. A própria menina acaba sendo destruída pelas fantasias deste homem, né? A salvação que ele oferece a ela demanda muito mais na forma de comprometimento e maturidade do que o homem do subterrâneo está disposto ou é capaz de oferecer. Ele simplesmente não tem o caráter para entender algo que ela percebe rapidamente e racionaliza com a mesma velocidade. Liz, bom, aqui ele vai falar um pouco mais sobre essa história, mas aí eu vou pular, porque ele vai narrando a história, eu vou pular para as considerações. Oi, Regina, bom te ver. Bom te ver. A presunção
a falta de cuidado e a pura malevolência infladas do homem do subterrâneo arruinam as últimas esperanças da moça. Ele entende isso bem, e ela também entende. Pior, algo nele mesmo busca isso o tempo todo, e ele sabe disso também. Mas um vilão que se desespera com sua vilania não se torna um herói. E um herói é algo positivo, não apenas a ausência do mal. Aí ele vem aqui trazendo para nós uma referência sobre o Cristo, tá? Mas o próprio Cristo, você pode objetar, fez amizade com os coletores de impostos e com as prostitutas. Como eu ousaria julgar os motivos daquele homem que estão tentando ajudar, né, uma mulher prostituta? E a resposta é: porém, Cristo era o arquétipo do homem perfeito. E você é você. Como você sabe que as suas tentativas de puxar alguém para cima não o levarão mais para baixo? Imagine o caso de alguém supervisionando uma equipe excepcional de trabalhadores. Veja se isso já não aconteceu no setor de vocês, tá? Imagine o caso de alguém supervisionando uma equipe excepcional de trabalhadores, todos lutando coletivamente pelo objetivo estabelecido. Imagine que todos estão diligentes, brilhantes, criativos e unidos. Mas a pessoa que os supervisiona também é responsável por alguém com problemas que vem tendo um baixo desempenho em outro lugar. Em um impulso de inspiração, o gerente bem intencionado leva aquela pessoa com baixo desempenho, esperando melhorá-la pelo exemplo para o meio da equipe brilhante. O que acontecerá? A literatura psicológica é clara nesse ponto. O intruso errante imediatamente se fortalece ao voo? Não. Em vez disso, a equipe toda degenera. E degenera por quê? Porque o recém-chegado continua cínico, arrogante e neurótico. Ele reclama, ele se esquiva, ele perde reuniões importantes, se atrasa. A baixa qualidade do seu trabalho causa atrasos e deve ser refeito por outros. No entanto, ele ainda é pago como os colegas da equipe. Os trabalhadores esforçados que o cercam começam a se sentir traídos. Por que fico me matando tentando terminar este projeto? Cada um pensa, enquanto o novo membro da equipe não produz uma gota de suor. O novo membro da equipe não produz. O mesmo ocorre quando conselheiros bem intencionados colocam um adolescente delinquente no meio de colegas comparativamente civilizados. A delinquência se espalha e não a estabelece. É muito mais fácil descer do que subir. Talvez você esteja salvando alguém porque você é uma pessoa forte, generosa e bem estruturada que quer fazer a coisa certa. Mas também pode ser possível, e talvez o mais provável, que você apenas queira exaltar suas reservas inexoráveis de compaixão e boa vontade. Ou talvez você esteja salvando alguém porque quer convencer a si mesmo de que a força do seu caráter é mais do que apenas um efeito colateral da sorte e local do seu nascimento. Ou talvez porque seja mais fácil parecer virtuoso quando se está próximo de alguém completamente irresponsável. Cara, esse capítulo é um tapa na cara. Não é, Gina? O tapa na cara o tempo inteiro. Quem não tem uma estrutura de adulto não dá conta. Não dá conta. Passada. Não dá conta. Quem não tem a estrutura de adulto não dá conta desse capítulo. Não dá. Porque ele vem, na realidade,
feia como ela é. Feia como ela é. É assim que a gente se relaciona. É assim que a gente ajuda os outros. Nós estamos longe do arquétipo do Cristo. A gente está chegando lá. E se a gente não toma consciência desse lugar, a gente não cresce. E a gente precisa entrar em contato com essa frustração, que alguém nos chacoalhe mesmo e nos mostre o aqui e o agora para a realidade daquilo que a gente está fazendo dentro dessas relações de ajuda, né? É tudo jogo de manipulação psicológica. Presuma, primeiramente, que está fazendo a coisa mais fácil e não a mais difícil. Seu alcoolismo feroz faz da minha bebedeira parecer trivial. Minhas conversas longas e sérias com você sobre o seu casamento em frangalhos convencem a nós dois de que está fazendo todo o possível e de que o estou ajudando com tudo que posso. Parece que é esforço, parece que é progresso, mas a melhoria real demandaria muito mais de nós. Você tem certeza de que a pessoa que está gritando para ser salva não decidiu mais de 1000 vezes aceitar o próprio lote de sofrimento inútil e agravante simplesmente porque é mais fácil do que aceitar qualquer responsabilidade real? Quantas vezes é necessário a gente evidenciar a realidade nua e crua para alguém, nua e crua, mas o script da criança não permite a ação para o movimento de solução. A criança não foi convencida ainda de que ela pode soltar esse script. O adulto não está se movendo porque a criança não foi convencida. Será que você está possibilitando uma desilusão? Será possível que o seu é aquele jogo, né? Será que você está possibilitando uma desilusão? É aquele jogo do terapeuta, né? Mas eu só queria ajudar você, né? Se você não joga a real e mostra que a resistência está ali de acessar a realidade, de enxergar, de agir para uma mudança real, se você não demonstra resistência e não empaca ali, porque se você continuar dando corda para a resistência, o cliente não anda, ele simplesmente não anda. Se você mostrar resistência e você empacar, esperando que ele então se movimente, isso é um ato terapêutico. Tá? Será possível que o seu desprezo seja mais salutar do que a sua pena? Ou talvez você não tenha planos genuínos ou de qualquer natureza para resgatar ninguém. Você está... Isabel levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Isabel? É uma questão aí com relação a esse grupo que você falou, que funcionava legal, bacana, todo entrosado, Sim. e que o salvamento, né, do chefe lá resolveu colocar uma pessoa disfuncional nesse grupo e a maçã podre que atingiu toda a cesta de maçãs, né? E detonou todo o serviço e atrapalhou o andamento das coisas. Qual seria a visão deste grupo que antes funcionava perfeitamente, não conseguiu permanecer no adulto, continuar no mesmo ritmo que estavam, com as mesmas, o mesmo planejamento, e se deixou abater por uma pessoa? A criança dessa pessoa, a criança vítima, ou manipuladora desse disfuncional, desse servidor disfuncional, ela conseguiu atacar o adulto deles, né? Então, até que ponto aí, olhando pelo lado contrário, a gente verifica que essa equipe não era tão assim boa. No olhar do Peterson e da análise transacional, o que a gente entende? Não quer dizer que eles foram atacados nas suas crianças. E não quer dizer que eles tenham saído do adulto.
Quando eu vejo uma situação de injustiça, por exemplo, quando eu tenho que trabalhar mais do que o outro, naturalmente eu vou sentir uma desconsideração. Quando nós dois temos, isso é muito comum nos casos de racismo, né? Esses dias eu vi um comentário lá de um apresentador de programa que ele é preto e a apresentadora, que é a parceira dele, é branca e ela parece ganhar 15 vezes mais do que ele. Não tem como você não se sentir desqualificado diante da injustiça. E a mesma coisa se você colocar assim, bom, eu faço, eu planejo, eu reviso, eu faço tudo direitinho, esse não faz e nós ganhamos o mesmo salário no final do mês. Esse já saiu do setor dele, já veio para cá, ele não está produzindo e ele continua ganhando o mesmo salário. Esse é o típico jogo de manipulação, Isabel, do me chute ou do me bata. E qual que é a antítese do jogo me bata? Mostrar o jogo. Olha, você não está cumprindo com os combinados e parece que você está querendo uma demissão. E parece que você está querendo que você não quer colaborar, então parece que você não serve para a nossa empresa. É isso mesmo? É isso que você está buscando? Você está buscando a demissão? Então, jogar a realidade sem passar a mão, sabe, sem dar o perdão a esses lugares que não merecem o perdão. O outro jogo que a gente comentou, até esse final de semana teve curso aqui sobre jogos de manipulação, e um dos jogos que a gente estudou foi o desastrado, que ele comete erros, ele faz as falhas, e o objetivo dele não é tanto punir a quem ele está falhando e cometendo um erro, mas ganhar o perdão, porque a criança precisa se satisfazer ao ser perdoada, né? É aquela criança que sempre fez alguma coisa errada, mas a mamãe passava a mão na cabeça e está tudo bem, né? Não tinha uma represária e uma ação que fizesse uma adequação de comportamento, uma regulação de comportamento para se adequar melhor e se adaptar melhor ao grupo. Então, eu acredito que, nesse caso, é passado muito a mão na cabeça de quem não merecia. Então, por isso, cria-se uma revolta natural e saudável dentro do grupo. E o que acontece é uma ausência de manejo da gestão, né, de quem cuida ali do grupo. Não é uma questão do grupo não dar conta de estar no adulto, é da gestão não dar conta de mandar embora alguém que precisa ser mandado embora. E o interessante, então, William, seria, no caso, tanto a equipe entrar no adulto com relação à chefia, o gerente, né? Quanto o gerente entrar no adulto para conversar com esse disfuncional. Isabel, vamos pensar no funcionalismo público. Isso. Aonde você não pode demitir por qualquer coisa. É por isso que eu estou falando isso. Não tem adulto, porque um jogador que decidiu jogar e ele não quer sair do jogo, se ele tem um concurso público na mão, aonde ele for, ele vai causar. Porque essa é a função dele. Entendo, eu entendo. A gente fica refém. É por isso que é difícil, exatamente. A gente sempre vai ser o perdedor do jogo. Ele vai ser sempre o vencedor. Quem for jogar com ele tornando-se um funcionário público, ele vai sempre vencer. Entendi. O que pode acontecer é escantear a pessoa, né? Acaba sendo escanteado, né? Aí entra outro jogo. Outro jogo, Ele exatamente. sempre vai dar um jeito de ganhar. Ele sempre vai dar um jeito de ganhar o perdão de todo mundo. E depois ainda vai ser perdoado. Ele vai aprontar. Então, o que nos resta é entrar no estado adulto, né? Contar até 10, essas coisas, né? Porque ou indignar-se também não tem, é o que eu disse, indignar-se também não tem problema. Porque você está evidenciando que aquilo não está certo. Então, para aquele grupo, se você vai evidenciando e vai mostrando que os números estão baixando de produção, tira aquela pessoa do grupo e bota em outro lugar. Bota em outro lugar. O cara vai rodando, né? Rodando ele para que vá diminuindo. Ou então, isso faria sentido, que eu vou perguntar agora, com relação ao
por exemplo, essa pessoa está lá, né, está jogando mal com a gente e tal, com o grupo, a gente tentar fazer, sabe aquelas reuniões que a gente faz para conversar, bater papo e papapá, fazer uma reuniãozinha, descobrir um ponto fraco dessa pessoa. Ô, Isabel. Entendeu? Não, o ponto fraco, peraí. Não, peraí. Quando eu falo ponto fraco, não é para sacanear, não. Mas você está entrando no Salvador. Mas não é Salvador. Será que é Salvador ou é tentativa de não estragar minha vida? Olha, vamos lá. Porque é difícil, viu, lidar com isso. Porque o seu objetivo está sendo tentar esclarecer essa pessoa para que ela mude. Sim, mas o meu intuito é que ela não atrapalhe. Então, mas o objetivo é que ela mude, para que ela não atrapalhe. Só que ela não quer. E essa é a postura salvadora. Esse é o lugar aonde a gente está tentando tirar essa pessoa do fundo do poço para ela não me atrapalhar, mas isso não vai adiantar, porque eu é que preciso fazer alguma coisa, não é ela. Então eu preciso evidenciar a minha indignação. Eu preciso sim saber que eu estou dentro de um jogo de manipulação e que eu não quero mais. Então eu preciso espernear, preciso falar pro chefe que eu não quero mais trabalhar com essa pessoa. Eu tenho que post que você botou ontem, da galinha andando, eu falei, meu Deus, eu me vi ali. A gente com tudo em cima e a outra saindo para passear. Saindo para passear. Isso aí. Adorei esse post. Lá com 2 pacientes ralando e a pessoa ali, ó. E o certo, então, é esbravejar no bom sentido, né? Tentar colocar os pingos nos is. Você precisa ser honesto com o que você está sentindo. Isso não é sair do adulto. É ser honesto. Olha, isso me ser honesto. Eu estou fazendo. Beleza. Aí ele vai sempre vencer, porque a gente vai ser sempre o malvado da história, porque está evidenciando, né? Está dedurando, né? Mas entenda que a gente sempre vai perder nesse jogo, até que ele saia, até que ele ganhe o pé na bunda. Mas mesmo que ele ganhe o pé na bunda, ele está ganhando, porque era isso que ele queria. Evidentemente, o mundo é cruel, que ninguém entende ele, é por isso que ele é desse jeito. Entendi. Ele muda o dia que ele cansar desse lugar. E ele busca ajuda, aí ele muda. Entendi. Obrigada, gente. Tá bom? Obrigada, William. Ok. Bom, eu acho que a gente tá chegando, falta 10 minutinhos, acho que dá para seguir um pouquinho mais nessa leitura que tá muito boa, né? Tô arrasada. Tá arrasada, né, Regina? Esse capítulo é delicioso, ele realmente é delicioso. A gente tá fazendo coisas mais fáceis e tal. Antes de ajudar alguém, você deveria descobrir por que essa pessoa está com problemas. Ô, Viviane, você descobriu por que você entrou? Ô, vida boa na lagoa. Você precisava ouvir também, né? Antes de ajudar alguém, você deveria descobrir por que essa pessoa está com problemas. Você não deveria simplesmente presumir que ela é uma nobre vítima de exploração em circunstâncias injustas. Essa é a explicação mais improvável. E não o contrário. Em minha experiência clínica e de outras áreas, isso nunca foi simples assim. Além do mais, se você comprar a história de que tudo de terrível aconteceu do nada, sem a responsabilidade pessoal por parte dessa vítima, você nega essa pessoa toda a sua capacidade de ação no passado. E, por implicação, no presente e, por implicação, no futuro também. Dessa maneira, você a despe de todo o poder. Ou seja, se você acolher a vítima, ela não vai ter potencial de ação. Não vai. Ela não vai agir. E ela vai fazer de tudo para que você se sinta frustrado no lugar.
Então, a gente não pode permitir. É chamar para o adulto. Dói, dói. Chamar para o adulto, dói. Mas se você não chamar para o adulto, quem vai entrar no jogo e fisgar a isca é você. É muito mais provável que tal indivíduo apenas tenha decidido recusar o caminho para o topo por causa de sua dificuldade. Talvez este deva ser a suposição padrão a se encontrar em situação assim. Isso é árduo demais, você pode pensar. Talvez você esteja certo. Talvez seja um passo muito grande. Mas observe que o fracasso é fácil de compreender. Não é necessário explicação alguma para essa experiência. Do mesmo modo, o medo, o ódio, o vício, a promiscuidade, a traição, a trapaça não exigem nenhuma explicação. Não é a existência do vício ou a indulgência com ele que requer uma explicação. O vício é fácil, o fracasso também. É mais fácil não carregar um fardo. É mais fácil não carregar um fardo, é o mesmo que dizer é mais fácil não lidar com a frustração. É mais fácil não tolerar a angústia. O fardo é a angústia da existência. É mais fácil não pensar, não fazer e não se importar. É mais fácil deixar para amanhã o que precisa ser feito hoje e afogar os próximos meses e anos nos prazeres baratos do hoje. Como o infame pai do clã dos Simpsons, o Homer, diz, imediatamente antes de engolir uma jarra de maionese com vodka, isso é problema para o Homer do futuro. Amigo, não invejo esse cara. Olha, o capítulo continua e ele vai além. E eu acho que a gente pode finalizar ele no próximo encontro, né? Algum comentário? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Com relação àquele início, né, da recordação de décadas, etc., amigos e tal, eu vou ter que escrever um capítulo. Por isso que eu nem respondi nada, porque senão, do jeito que eu falo também... Mas a gente no WhatsApp, Isabel. Vou mandar, com certeza, eu vou escrever alguma coisa, porque, olha, veio tanta coisa, Sim. Tão diferente do que seria a vida da maioria, né, sei lá. Sim. Não sei, me deu, assim, aquela lembrança, e hoje, com o passar dos anos, e hoje, uns aninhos para cá, eu venho percebendo algumas... quando você dá o ok, você faz a conferência de uma coisa, tá, ok, né? Um checklist. Faz um checklist, assim, e não era bem como eu pensava, né? Mas Sim. algumas coisinhas assim. Aí depois eu escrevo, eu mando, eu compartilho os meus sentimentos aí com o povo, né? Sim. Aí depois a gente pode tirar algum proveito disso, né? Eu posso mesmo, até escrevendo a gente tira o proveito, né? Com certeza. A gente revive, né? A gente, Isabel, no seu relato, essa mudança de ambiente, de amizade, e como isso modificou o seu comportamento também. Sim, sim. Né? Porque certo. eu acho que o mais importante mesmo é a gente ter essa noção de que muitas vezes é necessário mudar as relações. A gente escolher melhor as pessoas com quem a gente quer se relacionar. Sim. Certo. O entrave maior aí, você sabe qual que é, né? Aquele quase cárcere privado, né? Então, eu não tive muito dessas experiências, mas estou vendo por um outro ladinho, talvez diferente. Depois de adulto até dá para fazer isso, mas até os 20 anos é difícil. Sim, sim. Eu colocar as coisas como a maioria tem, né, na vida, Sim. passou pela vida, né? Sim, mas aí eu vou escrever, porque você estava falando e eu pensando assim, não tem como falar agora, a coisa é tão profunda, né, que merece umas palavras no papel. Sim. Mas aí eu compartilho com vocês. Tá certo. Tá ótimo, obrigado por isso. A gente fica esperando. Tá bom, obrigada, meninas. Deixa eu falar Obrigada, rapidinho. William. Oi, Não sei se a gente fala rapidinho, mas vamos lá.
estudando agora, eu vejo que realmente eu sempre me considerei não ok. E aí eu ia para o mundo sempre desse jeito e procurando situações que iam garantir isso, né? Então, era cidade pequena, eu era família pobre, que me achava muito pobre. Meus pais sempre se acharam muito não ok também, sabe? Então, a brincadeira da minha mãe era dizer Mosquito. que a alegria de ser feio é que feiura era uma coisa que aumentava. Então, a gente poderia se considerar grande, porque ia ter a mais, sabe? É o grupo desse livro aqui, de feio, de grupo de pobre. estudo. E aí eu levei minha vida sempre assim, juntando com pessoas. Nunca eu achava que eu merecia isso, que tal coisa era para mim. Nunca, 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 nunca. E assim eu levei. Aqui no trabalho, aí eu, sempre salvadora, né? Eu queria salvar. Aqui eu contratava estagiário, porque, lógico, essa parte do bullying aí era total, porque eu me achava, né? Eu sempre me colocava em grupos que era para evidenciar mesmo que as outras eram mais bonitas, como disse a Annalise, as outras eram mais bonitas, as outras eram mais inteligentes, mais capacitadas para o esporte, não sei o quê. Só que eu consegui realmente foi estudar e me destacar um pouquinho nisso, né? E aqui no trabalho eu contratava os estagiários. E aí a Salvadora fazia questão de pegar os currículos só de quem viesse da escola pública, porque eu tinha que salvar, e aquelas pessoas mais, sabe assim, que não ia para lugar nenhum, eram esses que eu contratava. Já virava piada, porque os colegas de trabalho falavam assim, Regina, pelo amor de Deus, pelo menos coloca uns estagiários bonitinhos para agradar, nós estamos tudo velho, né? Dá uma animada aqui. Aí eu ia contratar sempre o mais feio, o mais perdido, o que vinha da escola pública sem condições nenhuma, sabe? Que a pessoa não sabe nem o que está fazendo na faculdade, sabe aquela coisa assim? Foi tanta decepção, demorou para o meu adulto perceber que eu não tinha que salvar as pessoas. Uhum. Aí eu parei, assim, né, o último ficava 1 ano e a gente prorrogava por mais 1 ano. Os 2 últimos, caiu minha ficha, eu falei, não sou salvadora, não sou salvadora. Ainda bem, Mas né? ainda está complexo, sabe? Ainda estou vendo que isso ainda está girando perto de mim. Um grupo de estudos recente, a gente estava num grupo fechado, até querendo trabalhar e tal. E aí as meninas, nós temos que aumentar o grupo. Eu falei, mas tem que aumentar com pessoas experientes, não sei o quê, porque se a gente for trabalhar. Aí começaram a jogar na minha cabeça, você só pensa em dinheiro. Aí mas de um jeito assim que eu falei, opa, será que eu não estou adulta ou será que elas não estão adultas? Detalhe, entrou as pessoas e se afastaram. Sabe assim, você vê que o grupo acabou se afastando, o grupo está perdido. Então, é bem isso, você quer colocar, você quer incluir pessoas que não estão prontas e vai dar confusão. Então, aprendizado, viu, William? Agora, na minha vida adulta, eu ainda percebo assim, olha, eu acho que eu comecei a me tocar de onde eu me colocava agora, depois do divórcio, que nem é divórcio, né? Mas, tipo assim, da quebra da relação. Que aí eu fui olhar para mim, porque até então eu ainda passei a minha vida sem amigos, pulando de grupos em grupos, e em todos os grupos, diminuindo os outros ainda, sabe, assim, andando com, às vezes, as meninas muito bonitas, bem arrumadas, sabe aquela pessoa que eu acabava olhando a pessoa meio de cima e embaixo, com aquela cara do tipo, ai, como você é fútil, né, como você... Sabe assim, tentando arrumar defeito nos outros para não olhar para mim, né? Tentando deixar os outros não ok para botar eles na minha cabeça. Então, um aprendizado que eu acho que eu estou num caminho bom agora. Olhando, aceitando. Sim, somos diferentes. Vamos trabalhar junto? Vamos. Nós temos, aqui no meu trabalho, somos um grupo e me botaram aqui como salvadora, porque o grupo estava se esfacelando por questões, assim, de relacionamento terríveis. E quando me colocaram aqui, eu falei, cara, isso é punição. Punição não, sabe assim, sabe que é que a salvadora vai assumir, né? Uhum. Aí a salvadora faz, eu vou,
porque eu sou foda mesmo, eu vou. Entrei aqui, falei, onde que eu amarrei minha égua, né? Só que eu fui devagarinho, agora, né, 5 anos depois, o que que aconteceu? Tá todo mundo bem. Todo mundo bem. Então, ainda bem que não foi tão ruim assim naquele momento Salvador. Mas, olha, muita ficha caindo aí, viu? Um relato meio rápido da vida, mas você está me ajudando muito, graças a Deus. E os grupos, né? Mais ainda. Que Valeu. bom, Cristina. Obrigado, fico feliz, tá? O William é uma graça, o William é fabuloso. Eu amo esse rapaz. Adoro você. Obrigado. Hoje. Ah, que gostoso. Obrigado, gente. Obrigado. Eu achei interessante, Regina, você, na hora que você falou assim, olha, eu tinha um grupo lá fechado, a gente ia começar a trabalhar, então a gente quis ampliar o grupo para, sei lá, para que o trabalho pudesse acontecer, né? Olha como o nível de insegurança às vezes é tão grande que a gente amplia o grupo para as pessoas inadequadas, para miar mesmo o grupo e por trabalho não acontecer. Eu Porque percebi isso. Eu tive essa visão e comentei. Falei, ó, vocês estão fazendo de um jeito que isso vai... Vocês estão colocando pessoas diferentes. Nós temos problemas aqui já com pertencimento, ferrando hierarquia e ferrando igualdade. No mínimo isso, que a gente conhece de constelação, né? Falei, no mínimo isso, avalie. Aí começaram a falar um monte de bobagem. O que eu fiz? Me afastei. E é interessante, não consigo nem assistir mais, participar das reuniões. Sempre eu tenho um compromisso, sempre eu tenho alguma coisa, e quando eu posso, eu percebo que eu estou sendo meio que escanteada. Mas é bem desse jeito, porque, no fundo, são pessoas que, se elas conseguirem alguma coisa de terem dinheiro, qualquer coisa, e subir, elas vão dar um jeito de cair. Então, ou seja, eu vou ter que me retirar mesmo. Sim, sim. É muito importante você ter essa visão, porque aí você pode começar a perceber se você também não está nesse lugar com esse grupo. Se você também não percebe o seu potencial e precisa ter pessoas com potencial menor para dar conta de estar ali. Como sempre foi, né? Exatamente. Como não me considero ok, preciso de alguém menor. Sim, sim. O emprego, né? Na hora de trabalhar com estagiário menos competente, trabalhar com os colegas que estão com problema, arrumar um marido que, né? Para depois enfatizar, olha, realmente. Sim, sim, sim. Já caiu aqui a ficha. E aí, com elas, eu dei uma resposta meio que à altura e não gostaram. Sim, sim. Bonita, não gostaram, paciência. Mas que bom que você foi capaz desse movimento, né? Porque assim você rompe um vínculo do qual não te beneficia e pode se abrir para outros vínculos. Olha só, e é essa abertura para novos vínculos que causa o estranhamento na gente, porque aí é novo. É novo. Porque aí é novo. Porque aí é uma experimentação e aí é onde vai ter angústia. Porque como é novo, é incerto, aí vem a angústia, vem a ansiedade. Será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta? E a gente só precisa ir. Ir para as boas pessoas. Ir para as pessoas ok. Ir para as pessoas que nos consideram, né? Ir. E a angústia, se vier, vai vir dentro da realidade. Porque as pessoas estão transacionando ali na realidade com você, né? Buscar essas relações mais sadias, né? Que legal, né? Nossa, que capítulo fantástico mesmo esse capítulo para nós, né? Muito bom, também adorei. Obrigado a participação de todo mundo. Obrigado, Regina, Analice, Isabel. E a nossa foto? Ah, vamos fazer a foto. Verdade, bem lembrado. Mas tem tá escura. Não agora posso aparece. Não eu tô posso. aqui sendo torturada agora. Torturada, olha só. Olha ela aqui, ó. Ei! Oi, Gisele! A minha física. Oi, tudo bem? Bem, tô quieta hoje. É que eu tô com o cabelo cheio de creme roxo para ficar mais bonita do que eu já sou. Se eu aparecer, vai ficar assustador.
Já tirou, William? Ah, Já tirei, sim. espero não ter saído com a cara de dor aqui. Bom, eu não olhei, mas eu mando lá no grupo para vocês selecionarem, tá bom? Tá bom. Pessoal, beijo, obrigado. Beijo para todos. Tchau. Beijo, Gisele. Bom feriado. Beijo, Annalise. Beijo, meninas. Tchau. Beijo, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Parará, gravação.